Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero dizer que você pode adquirir os nossos livros. Esses são os últimos livros que eu produzi. Esse aqui é o Recomece a Viver, que é um livro de devocionais. Está tremendo as mensagens aqui, uma mensagem para cada dia do ano. Esse livro aqui é um livro para casais, Casamento Firmado na Rocha, tá? Um livro de mensagens exclusivas para casais, mensagens abençoadoras que vão mudar o seu casamento. E esse último aqui é um livro de estudos bíblicos. É um estudo bíblico para cada semana do ano. 52 estudos bíblicos para você estudar junto com a sua família, com o seu grupo aí da igreja, né? O seu grupo de célula. É um livro abençoador também. São maneiras de você apoiar esse ministério. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Eu quero hoje, irmãos, compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é pertinente para esse tempo, que é muito propícia. E eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Espírito Santo falou ao meu coração, ele vai falar também ao seu coração. Eu quero citar inicialmente o texto de Atos, capítulo 10, do verso 24 ao verso 26. Obrigado ao Kleber Eduardo, que se tornou membro aí. Deus te abençoe, viu, irmão Kleber? Atos, capítulo 10, do verso 24 ao verso 26. Está escrito assim: No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. O tema da mensagem é o perigo da idolatria. A idolatria, ela é mencionada na Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até o final. Ela é mencionada na Bíblia. Portanto, é sinal de que Deus considera esse assunto muito importante. E nessa passagem aqui, quando o apóstolo Pedro entra na casa do centurião Cornélio, que a Bíblia diz que era um homem temente a Deus, é um homem que reuniu as pessoas ali para ouvir Pedro. Quando Pedro entra na casa dele, Cornélio foi até ele, se prostrou e o adorou. Irmãos, Pedro era um apóstolo, talvez um dos principais. Pedro havia andado sobre as águas. Pedro foi aquele que, inspirado pelo Espírito Santo, falou sobre Jesus, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus disse: Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Espírito de Deus. Então Pedro era um homem tremendamente usado por Deus. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Por onde ele passava, as pessoas colocavam os doentes ali para que a sombra dele passasse e as pessoas eram curadas. Um homem de fé tremendamente usado por Deus, mas que não aceitou adoração. Quando Cornélio se prostrou diante dele e o adorou, ele falou o seguinte: Levanta, porque eu sou homem igual a você. Eu quero falar sobre o perigo da idolatria. Essa passagem revela para nós que, aos olhos do Senhor, todos os homens são iguais. É muito comum, irmãos, nós recebermos pedidos de oração. E eu recebo isso a semana inteira. No meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, por e-mail, eu recebo
vários pedidos de oração. E glória a Deus por isso. E eu oro pelas pessoas. Eu recebo, eu oro pela minha família, eu oro por mim mesmo, pelo meu ministério, e eu oro pelas pessoas que me pedem orações. Mas eu quero dizer para você que a minha oração não tem nenhuma diferença da sua. Às vezes eu recebo um pedido de uma mãe desesperada, pedindo para orar por um filho. E eu oro, mas eu penso comigo mesmo, meu Deus, esse pedido desesperado que ela fez, aos olhos do Senhor, já é uma oração sincera e já tem um poder sobrenatural no mundo espiritual. Não existe ninguém mais capacitado para orar por uma família do que uma mãe, do que um pai desesperados por um filho, ou do que um filho que entendeu a mensagem do Evangelho e ora pela sua casa, pela conversão de seus pais. Levante-se, eu sou homem igual a você, não tem nada de especial em mim. Amém, irmãos? O que acontece? Nós viemos de uma cultura onde nós nos acostumamos com a figura do sacerdote, aquele que fica lá com as vestes sacerdotais, né? O intocável, e parece que a oração dele tem um poder maior do que a nossa. Não tem nada disso. Quando nós oramos a Deus, não é a nossa eloquência, não é a nossa oratória, não é o nosso conhecimento bíblico que faz com que a nossa oração tenha um respaldo, mas é porque nós oramos em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que falam mais bonito, tem pessoas que gritam mais, tem pessoas que conseguem falar mais palavras, tem gente que consegue ficar orando por 2 horas, eu não consigo. Às vezes eu oro 15 minutos, meia hora, eu fico sem assunto para Deus. Eu estou abrindo aqui o meu coração. E tem pessoas que acham que a nossa oração, dos pastores, dos líderes, dos padres, tem algum poder sobrenatural. Não tem, meu irmão. Não é sobre quem ora, mas é a quem você ora. Não é sobre a pessoa que está orando, mas sobre o Deus que nós buscamos em oração. E isso para muitas pessoas, não estou dizendo que é para todas, mas para muitas pessoas tem se tornado uma forma de idolatria. Eu só vou no culto se for o tal que vai pregar. Se for outro, eu não concordo. Mas por quê? Porque o outro fala mais bonito? Mas se os dois estão falando da palavra de Deus, qual o problema de você ouvir um irmãozinho que é um pouco menos culto, que tem um pouco menos de conhecimento bíblico? Deus, quando Ele quer usar, Ele usa até uma criança. Deus usa as circunstâncias. Deus usa um detalhe do culto para falar com você. Sabe? Então, a irmã está falando aqui, ó. Eu compreendo, porém, nós mães, quando há necessidade, é necessário pedir ajuda espiritual em oração. Amém. Meu sentimento é de mais força e fé, confiança em Deus, nosso Pai. Não tem problema pedir oração, irmã. Pode pedir, pode continuar pedindo. Aqueles que querem pedir oração, deixem aqui o seu pedido de oração. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não pode se apoiar na experiência espiritual de outras pessoas. Cornélio achou que Pedro era um semideus. Ele se prostrou e adorou ele. Ainda que um anjo, irmãos, venha visitar você de noite, não se prostre diante dele. Sabe por quê? Porque nós só podemos adorar a Deus. O único que pode ser alvo da nossa adoração é Deus, porque todos os homens são iguais. Pastores, líderes, crentes, todos podem orar, desde que a oração seja feita em nome de Jesus. Eu já vi pastor orando assim, olha, Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, não ora desse jeito não, porque nós não temos crédito nenhum com Deus não.
É a misericórdia dele manifestada na cruz do Calvário que permite que nós nos aproximemos dele. Porque mérito humano não temos nenhum.